Vamos revelar a verdade sobre nosso hino nacional. Muitos acreditam que The Star Spangled Banner sempre foi nosso hino, mas isso não é verdade. Ele foi oficialmente adotado em 1931, e antes disso, outras melodias como My Country, 'Tis of Thee e Hail Columbia eram tocadas em eventos patrióticos. Curiosamente, as palavras do nosso hino vêm de um poema escrito por Francis Scott Key durante a Guerra de 1812. Levou muito tempo, mais de 100 anos, até que o Congresso o declarasse oficialmente como hino nacional. Essa história mostra que nossa identidade nacional pode mudar com o tempo, refletindo o espírito da nação. Não é interessante como nossas tradições evoluem e se transformam? Descubra uma academia única em Tulum, México. A Tulum Jungle Gym oferece uma experiência de treino incomparável, localizada à beira do deslumbrante Mar do Caribe. Imagine-se se exercitando sob palmeiras balançando, sentindo a brisa do mar, levantando pesos feitos de materiais naturais. Esta academia tem uma temática da Era da Pedra, com equipamentos feitos de madeira, pedras, bambu e cordas, unindo fitness e natureza de uma maneira inusitada. Seja fazendo flexões na praia ou levantando kettlebells de madeira, cada treino se transforma em uma aventura. O design aberto cria uma atmosfera agradável, permitindo que você aproveite os raios de sol e ouça o som das ondas enquanto sua energia é gasta. Não é apenas uma academia, é um espaço tranquilo para moradores e turistas que desejam se manter em forma enquanto desfrutam da beleza de Tulum. Além disso, a atmosfera vibrante facilita a interação com outros amantes do fitness. Com o Caribe ao fundo, como resistir a experimentar? Incrível, mas verdade. A população do Japão está diminuindo. Este país insular enfrenta um sério problema demográfico, pois a taxa de natalidade continua a cair. Atualmente, o Japão tem uma das populações mais envelhecidas do mundo, com uma grande porcentagem de cidadãos com 65 anos ou mais. Especialistas preveem que, se essa tendência continuar, até o final do século, a população do Japão pode ser reduzida quase pela metade. Vários fatores contribuem para essa preocupante tendência. Muitos jovens optam por se casar mais tarde, e alguns preferem ter famílias pequenas. Além disso, a rigorosa política de imigração do Japão não ajuda a resolver o problema, limitando a entrada de trabalhadores jovens que poderiam equilibrar a população envelhecida. A diminuição da força de trabalho gera sérias preocupações para a economia e os sistemas sociais, e muitos se perguntam como o Japão lidará com um futuro em que haverá mais aposentados do que trabalhadores. Quais soluções podem trazer esperança para esse problema atual? A Disney tem algo incrível, é um piso único. Essa inovação surpreendente é um chão multifuncional que transforma a experiência de realidade virtual. Imagine pisar em uma superfície que rastreia cada movimento seu, permitindo que você ande em qualquer direção sem medo de esbarrar em algo. O piso registra seus passos e se ajusta instantaneamente a eles, criando um ambiente imersivo onde você se sente verdadeiramente livre. Em vez de estar limitado a um espaço pequeno, você pode explorar vastos mundos virtuais como se estivesse realmente lá. Seja desviando de criaturas imaginárias ou explorando terras mágicas, cada passo se torna parte da aventura. Essa tecnologia avançada não só melhora a experiência de jogo, mas também abre novas possibilidades para entretenimento interativo em parques temáticos e além. Com o piso da Disney, não é apenas contar histórias, eles convidam você a fazer parte delas. O que o futuro nos reserva com essa tecnologia incrível? Você já pensou por que a terapia hormonal é tão importante? Avanços na terapia hormonal oferecem grandes oportunidades para pessoas que sofrem de distúrbios hormonais. Os hormônios desempenham um papel fundamental na nossa saúde, afetando o humor, os níveis de energia, o metabolismo e as funções reprodutivas. Quando os hormônios estão desequilibrados, isso pode causar diversos problemas de saúde, como fadiga, ansiedade e ganho de peso. A terapia hormonal visa restaurar esse equilíbrio, proporcionando às pessoas uma nova sensação de bem-estar e a chance de viver plenamente. Essa terapia pode incluir métodos como a reposição hormonal ou medicamentos que ajudam a regular os níveis hormonais. Ao corrigir esses distúrbios, muitas pessoas notam melhorias significativas na qualidade de vida, sentindo-se mais energéticas, emocionalmente estáveis e saudáveis em geral. Será que a terapia hormonal pode ser a chave para uma vida melhor e mais equilibrada para você? Você sabia que Hugh Jackman se dá bem com os paparazzi?
O famoso ator costuma ter uma abordagem única quando volta para sua terra natal, a Austrália. Em vez de evitar completamente os fotógrafos, Jackman se comunica diretamente com eles. Ele informa onde estará, permitindo que tirem fotos, enquanto pede educadamente por um espaço pessoal durante sua estadia. Essa estratégia amigável mostra sua compreensão da mídia e a importância de estabelecer limites. A abordagem de Jackman reflete um equilíbrio entre o tempo com a família e o respeito pelo trabalho dos paparazzi. Ao manter uma comunicação aberta, ele não só ajuda seus fãs a vê-lo, mas também protege seu espaço pessoal. É um ótimo exemplo de como uma celebridade pode lidar com o mundo da fama, cuidando do seu conforto. Não é bom ver esse lado atencioso da vida das estrelas? Você não vai acreditar nisso sobre a corrida de Le Mans. As 24 horas de Le Mans é uma incrível corrida de resistência que se destaca como a mais prestigiosa do mundo. Este evento icônico, realizado anualmente na França desde 1923, leva as equipes ao limite enquanto competem por 24 horas seguidas. Imagine correr dia e noite, onde cada piloto deve mostrar habilidades e precisão excepcionais. O percurso apresenta uma emocionante mistura de estradas públicas e uma pista fechada, que exige não apenas velocidade, mas também pensamento estratégico. O trabalho em equipe é fundamental, pois os pilotos frequentemente trocam durante a corrida, contando com a ajuda e ajustes rápidos de seus colegas. Não se trata apenas de potência bruta. Cada veículo passa por uma engenharia brilhante para suportar as horas extenuantes, enquanto enfrenta clima imprevisível e competição acirrada. Desde curvas de tirar o fôlego até paradas estratégicas, cada equipe deve permanecer atenta e gerenciar riscos de forma eficaz. A corrida de Le Mans não é apenas um teste de velocidade, é uma verdadeira medida de resistência, tanto para as máquinas quanto para os talentosos pilotos ao volante. Você já se perguntou sobre as tradições de casamento na Guiné? Neste vibrante país da África Ocidental, a poligamia é mais do que um arranjo. É uma tradição enraizada que molda a vida familiar. Os homens podem se casar com até 4 esposas, mas há uma condição: eles devem tratar cada esposa de forma igual e justa. Isso garante que amor e respeito sejam compartilhados no lar. Curiosamente, a primeira esposa desempenha um papel importante nessa tradição. Ela tem o poder de escolher quaisquer esposas adicionais que seu marido possa ter. Isso lhe dá voz na estrutura familiar, o que é bastante progressivo. Em relação a esses casamentos, os dotes entram em cena, muitas vezes pagos em gado, refletindo as raízes agrícolas da sociedade. Essa prática destaca a importância da riqueza e do status, já que possuir gado é visto como um sinal de prosperidade. Embora a poligamia possa parecer incomum para alguns, ela reflete uma rica herança cultural que perdura ao longo das gerações, demonstrando como as relações humanas podem ser diversas e complexas. Prepare-se para se surpreender com o impacto do álcool no seu cérebro. Ao contrário do que muitos pensam, o consumo excessivo de álcool não mata as células do cérebro diretamente. Na verdade, o álcool danifica principalmente as conexões entre os neurônios, que transmitem sinais no cérebro. Esses danos podem causar problemas sérios, como perda de memória, má coordenação e julgamento prejudicado. Se alguém consome muito álcool por um longo período, pode enfrentar a deterioração das funções cognitivas ou até a redução do volume do tecido cerebral, o que afeta o funcionamento geral do cérebro. Embora os efeitos imediatos do álcool possam não parecer graves, as consequências a longo prazo podem ser bastante significativas. Isso nos lembra que a moderação é importante. Cuidar do seu cérebro é tão essencial quanto cuidar de qualquer outro aspecto da saúde. Portanto, da próxima vez que você pensar em tomar mais uma bebida, reflita sobre o que isso pode fazer com essas conexões vitais no seu cérebro. E se eu disser que montanhas russas podem ser boas para a saúde? Pesquisas recentes mostram que esses emocionantes brinquedos podem oferecer benefícios surpreendentes, além de apenas diversão. Andar em montanhas russas faz seu corpo passar por fortes movimentos e solavancos, o que pode ajudar a expulsar pedras nos rins. As pedras nos rins são depósitos minerais sólidos que podem causar obstruções dolorosas, mas as voltas e descidas emocionantes das montanhas russas criam movimentos que ajudam a eliminá-las. Imagine-se gritando de alegria enquanto ajuda seus rins. Embora isso possa parecer um pouco estranho, alguns especialistas médicos até sugerem que uma boa volta pode ser uma alternativa a métodos de tratamento mais invasivos para pedras nos rins. Então, da próxima vez que você estiver em um parque de diversões,
Considere andar na montanha-russa, se divertindo e potencialmente beneficiando sua saúde. Quantas aventuras podem dizer que ajudam você a se sentir melhor? Você sabia que o Rei Leão tem raízes shakespeariana? O clássico animado da Disney, amado por muitos, não é apenas uma história de animais falantes e músicas cativantes. Ele se inspira em uma das maiores obras literárias já escritas, Hamlet, de Shakespeare. Em ambas as histórias, encontramos um jovem príncipe chamado Simba, que embarca em uma jornada emocionante repleta de traição e vingança. A trama se complica quando o tio de Simba, Scar, comete o ato chocante de matar seu pai, o rei Mufasa, para tomar o trono para si. Essa reviravolta sombria se assemelha aos elementos trágicos encontrados em Hamlet, onde o jovem príncipe luta para vingar o assassinato de seu pai pelas mãos de seu tio. Ambos os personagens, Simba e Hamlet, enfrentam temas profundos de perda, identidade e o pesado fardo da liderança, tornando suas jornadas compreensíveis para o público de todas as gerações. Enquanto o Rei Leão encanta os espectadores com cores vibrantes e músicas memoráveis, suas raízes no drama shakespeariano nos lembram que até mesmo contos animados podem carregar verdades profundas sobre família, lealdade e a busca por justiça. Não é fascinante como a literatura clássica influencia a narrativa moderna? Por que Pusha T não possui seu jingle? Em 2003, o rapper Pusha T criou o famoso slogan do McDonald's "Eu gosto disso", que se tornou um elemento icônico da publicidade dessa rede de fast food. Apesar do grande sucesso, ele descobriu que não tinha os direitos sobre essa melodia. Isso foi uma lição importante sobre direitos autorais na indústria musical. Assim, quando lhe foi oferecido escrever um jingle para o Arby's, ele decidiu controlar sua criação. Para o slogan do Arby's "Nós temos carne", Pusha T garantiu 40% dos direitos sobre ele. Essa decisão não apenas lhe garantiu uma parte dos lucros, mas também destacou a crescente conscientização entre os artistas sobre a importância de controlar suas obras. Essa é uma mudança significativa na indústria, onde muitos artistas, historicamente, enfrentaram dificuldades para manter os direitos sobre seu trabalho. Com o crescimento das redes sociais e plataformas independentes, ter controle sobre sua criação se tornou mais importante do que nunca. É verdade que Agassi conseguia ler o saque de Becker? A lenda do tênis André Agassi tinha uma habilidade incrível de ler seus adversários, e uma de suas observações mais famosas envolvia o saque de Boris Becker. Agassi percebeu um hábito único. Sempre que Becker se preparava para sacar, ele esticava a língua em uma direção específica. Esse gesto sutil dava a Agassi uma pista importante sobre para onde a bola iria. Usando essa vantagem, Agassi venceu 10 dos 11 jogos contra o talentoso jogador alemão. Essa história destaca como a observação atenta e a astúcia mental podem ser tão importantes no esporte quanto as habilidades físicas. Não se trata apenas de atletismo. Entender seu oponente pode mudar o rumo da partida. A capacidade de Agassi de decifrar os sinais de Becker realmente mostra o lado estratégico do tênis. Você prestaria atenção a esses detalhes se estivesse na quadra? Acredite ou não, as cozinhas de Tóquio parecem piscinas. Esta cidade vibrante transforma a culinária em uma atividade coletiva. Muitas cozinhas têm um layout aberto, frequentemente com grandes mesas comunitárias e amplas áreas onde chefes e convidados podem interagir livremente. Esse design permite a realização de diversos eventos culinários ao mesmo tempo, como em uma piscina animada. O chefe pode conversar com os convidados enquanto prepara os pratos, criando uma atmosfera acolhedora e amigável. Essa cozinha única promove a interação, tornando o ato de cozinhar um evento divertido, e não apenas uma tarefa rotineira. Além disso, o uso de ingredientes frescos dos mercados locais garante que cada prato reflita a rica cultura gastronômica de Tóquio. Portanto, da próxima vez que você pensar em cozinhar em Tóquio, imagine não apenas uma refeição, mas um evento social vibrante, cheio de risadas, histórias e comidas deliciosas. É verdade que Jack Coogan buscou justiça? Jack Coogan, o ator querido conhecido por seus papéis em Oliver Twist e A Família Addams, tem uma história que revela os lados sombrios de seu passado. Dizem que após o trágico sequestro e assassinato de seu amigo de infância, Coogan ficou tão chocado que se juntou a um grupo de cidadãos revoltados. Juntos, eles invadiram uma prisão e lincharam o homem responsável por esse crime horrível, agindo por emoção e sob o impacto da dor.
Esse momento chocante revela um lado raro da estrela, mostrando o sofrimento emocional que ele enfrentou. No entanto, o legado de Coogan vai além desse capítulo sombrio. Ele também inspirou importantes reformas legais em Hollywood. Depois de ver muitos atores mirins lutando para administrar seus ganhos, ele desempenhou um papel significativo na criação da Lei Coogan. Essa importante iniciativa legislativa protege os interesses financeiros dos jovens artistas, garantindo que uma parte de seus ganhos seja reservada para o futuro. A história de Coogan é uma mistura agridoce de tragédia e triunfo, não é? Você já se perguntou por que suas articulações doem antes da chuva? Estudos recentes mostraram que as articulações humanas podem sentir mudanças no clima. Essa habilidade incrível está relacionada a terminações nervosas especializadas em nossas articulações, que reagem a alterações na pressão atmosférica, umidade e temperatura. Quando uma tempestade se aproxima, a queda da pressão barométrica pode aumentar a sensibilidade nessas áreas. Para muitas pessoas, especialmente aquelas com artrite, essa sensibilidade se manifesta em dor ou rigidez. É como se seu corpo estivesse sintonizando a previsão do tempo. Embora nem todos sintam essa conexão, aqueles que sentem muitas vezes conseguem prever o clima com surpreendente precisão. Entender como nossos corpos reagem às mudanças no ambiente pode nos ajudar a cuidar melhor de nós mesmos, especialmente durante as mudanças sazonais. Então, da próxima vez que você sentir dor antes da tempestade, talvez você esteja apenas experimentando essa incrível conexão entre nosso corpo e o mundo ao nosso redor. Descubra a incrível floresta tropical da Bacia do Congo. Esta região extraordinária é a segunda maior floresta tropical do mundo, perdendo apenas para a Amazônia. Ela se estende por 6 países, incluindo a República Democrática do Congo, Camarões e Gabão, e é um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Aqui vivem espécies únicas, como o raro elefante florestal e o okapi, que prosperam em suas paisagens verdes. Além de ser um refúgio para a vida selvagem, a Bacia do Congo desempenha um papel crucial na saúde do nosso planeta. Ela ajuda a regular o clima da Terra, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono, o que é essencial na luta contra as mudanças climáticas. No entanto, essa área vital enfrenta crescentes ameaças devido ao desmatamento causado pela exploração madeireira e pela agricultura. Proteger a Bacia do Congo não é apenas preservar sua incrível vida selvagem, é também cuidar do nosso futuro. Como podemos ajudar a conservar um ecossistema tão importante? Os patinhos cabai trazem alegria e positividade ao redor do mundo. Essas adoráveis aves são amadas globalmente, não apenas por sua aparência fofinha, mas também pelo que representam. Conhecidos pelo seu alegre quack e movimentação enérgica, os patinhos cabai se tornaram símbolos de felicidade em diversas culturas. As pessoas frequentemente os associam à sorte e ao otimismo, provocando sorrisos em todos que os veem. Em muitos países, esses patinhos aparecem na arte e no folclore, destacando sua essência alegre. Desde memes nas redes sociais até sua presença em livros infantis, os patinhos cabai nos lembram da importância de encontrar alegria no dia a dia. Observá-los levanta o ânimo, tornando os animais de estimação populares ou atrações em zoológicos. Com suas travessuras divertidas, os patinhos cabai nos inspiram a apreciar as pequenas coisas e valorizar as alegrias ao nosso redor. Você já sentiu a felicidade que os patinhos cabai podem trazer? Você sabia que o som não pode se propagar no espaço? Esse é um fato surpreendente que muitos não conhecem. O som precisa de algo para se mover, como o ar ou água. No espaço aberto, o vácuo significa que quase toda a matéria está ausente, e as ondas sonoras não conseguem se mover, pois não há partículas. Por isso, os astronautas se comunicam por rádio. Suas vozes não podem ser transmitidas sem tecnologia. Imagine ouvir sua música favorita ou os sons da natureza em silêncio. Assim é o espaço. Mas não é apenas a ausência de som. O vácuo também afeta como sentimos outras coisas, como pressão e temperatura. Quando os astronautas saem para o espaço, eles usam trajes especiais para se proteger dessas condições extremas. Isso nos faz pensar sobre a importância da nossa atmosfera para a vida na Terra. Então, embora possa ser silencioso lá, as maravilhas do espaço não são de todo mudas. Acredite ou não, as raposas árticas mudam a cor de sua pelagem. Essa adaptação incrível é essencial para a sobrevivência delas em um ambiente gelado que chamam de lar.
No inverno, as raposas árticas têm uma linda pelagem branca que as ajuda a se camuflar na paisagem nevada, dificultando a detecção por predadores. Mas com a chegada dos meses quentes, esses animais inteligentes trocam o pelo branco por um tom cinza escuro. Essa nova cor as esconde perfeitamente entre as pedras e a tundra, permitindo que caçem de forma eficiente e evitem se tornar presas. A capacidade de mudar a cor da pelagem não só mostra a incrível versatilidade das raposas árticas, mas também destaca as maneiras extraordinárias pelas quais a natureza se adapta ao seu ambiente. A natureza é realmente surpreendente, criando maravilhas ocultas para ajudar os animais a sobreviver. Então, da próxima vez que você pensar na vida selvagem do Ártico, lembre-se dessas raposas inteligentes e como sua moda sazonal as ajuda a enfrentar o rigoroso cenário ártico. Vamos revelar a verdade sobre o nome do Casa Branca. Até 1901, o edifício que chamamos de Casa Branca era conhecido como Residência Executiva. Essa impressionante residência, localizada no 1600 da Avenida Pensilvânia, foi lar de todos os presidentes do Zipporta, desde John Adams, em 1800. A mudança de nome aconteceu durante a presidência de Theodore Roosevelt, uma figura marcante, conhecida por suas reformas energéticas e amor pela natureza. Roosevelt achava que o nome Residência Executiva era muito sem graça, então ele oficialmente a chamou de Casa Branca, refletindo seu status icônico e a grandeza da arquitetura. Desde então, a Casa Branca se tornou um símbolo do governo americano, recebendo inúmeros eventos e convidados importantes de todo o mundo. Curiosamente, antes de ser pintada de branco no século XIX, o edifício era revestido com arenito do riacho Aquia, o que lhe dava uma aparência muito mais escura. Graças à mudança de nome de Roosevelt, agora temos um título que combina com a impressionante história e legado deste importante monumento. Não é incrível como um nome simples pode ter tanto significado? Você sabia que a Casa Branca tinha um medo surpreendente? Quando a eletricidade chegou à Casa Branca em 1891, foi uma grande novidade, mas nem todos a receberam bem. O presidente Benjamin Harrison e sua esposa Caroline tinham um medo especial dessa nova tecnologia, temendo os riscos de um choque elétrico. Apesar da praticidade da iluminação elétrica, eles se recusavam a tocar nos interruptores. Assim, os funcionários eram responsáveis por controlar as luzes, o que muitas vezes resultava em luzes acesas durante a noite. Essa situação engraçada mostra como até mesmo os líderes da nação eram cautelosos com novas tecnologias. Imagine os funcionários correndo para ligar e desligar as luzes, para garantir a segurança do presidente e da primeira-dama. Hoje, mal conseguimos imaginar um mundo sem eletricidade, mas naquela época, até mesmo um simples interruptor causava preocupação. Descubra por que Tóquio é a cidade com o maior número de milionários do mundo. Este vibrante megacidade abriga mais de 80 mil milionários e oferece diversas oportunidades financeiras. A riqueza em Tóquio é sustentada por setores variados, como tecnologia, finanças e imóveis. Londres ocupa o segundo lugar, unindo uma história única a uma força financeira moderna, criando um ambiente favorável para a acumulação de riqueza. Nova York, por sua vez, se destaca pelo número de bilionários, mostrando como essas cidades se tornaram centros financeiros globais. A concentração de riqueza em cidades como Tóquio, Londres e Nova York ressalta as emocionantes oportunidades que a vida urbana oferece, o que faz dessas cidades ímãs para o sucesso. E se eu disser que as mulheres buscam a milha de 4 minutos? Apesar dos incríveis avanços no atletismo, nenhuma mulher superou oficialmente essa barreira lendária. O recorde atual pertence a Faith Kipyegon, que fez um tempo impressionante de 4 minutos e 7,64 segundos em março de 2025. Essa conquista a coloca entre as elites da corrida feminina de meio fundo. Ao longo dos anos, inúmeras atletas superaram seus limites, mostrando força, velocidade e resistência. Cada passo demonstra não apenas preparo físico, mas também a determinação de mudar a história. Atletas como Faith inspiram futuras gerações, provando que com esforço e persistência, nada é impossível. Embora a meta de 4 minutos ainda seja elusiva, o espírito competitivo permanece vivo e a cada ano, mais mulheres estabelecem recordes nacionais e internacionais. Então, quem sabe, talvez a próxima corredora revolucionária já esteja na pista, pronta para fazer história. Descubra o que realmente impulsiona os negócios no Shark Tank.
De acordo com o contrato do Shark Tank, mencionar o nome da sua empresa dá ao programa uma parte significativa do seu negócio. Especificamente, se você citar sua empresa durante o programa, o Shark Tank automaticamente recebe 5% da sua participação, ou 2% de toda a sua receita vitalícia. Isso significa que, mesmo que você não feche um negócio com os tubarões, eles ainda podem reivindicar parte do lucro do seu negócio. Muitos empreendedores vão ao programa na esperança de conseguir financiamento e visibilidade, mas é importante entender as consequências desse contrato. Essa cláusula em comum pode afetar seu futuro financeiro, mesmo depois que as câmeras pararem de gravar. Então, da próxima vez que você assistir a um empreendedor apresentando sua ideia, lembre-se de que suas palavras podem levar a uma parceria de longo prazo com o Shark Tank, queiram eles ou não. Você já pensou sobre os verdadeiros custos da fama? Você sabia que Vênus gira muito devagar? Vênus é um planeta fascinante do nosso sistema solar, com uma característica única. Sua rotação em torno do próprio eixo é incrivelmente lenta. Enquanto a Terra completa uma volta em cerca de 24 horas, Vênus leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma única rotação. Isso significa que um dia em Vênus dura mais do que um ano em Vênus, que é de apenas cerca de 225 dias terrestres. Imagine viver um dia que dura um ano inteiro. Essa estranha velocidade de rotação é parcialmente explicada pela sua densa atmosfera e como ela interage com a gravidade do Sol. Na verdade, Vênus gira na direção oposta à maioria dos planetas, incluindo a Terra, o que a torna ainda mais misteriosa. Esse movimento lento resulta em um ciclo dia-noite, que é diferente do que experimentamos aqui na Terra. Portanto, embora um ano em Vênus passe relativamente rápido, seus longos dias fazem com que cientistas e amantes do espaço se maravilhem com as maravilhas do nosso planeta vizinho. Prepare-se para se surpreender com a incrível cronologia de Cleópatra. Cleópatra, a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito, viveu de 69 a.C. até 30 a.C. Curiosamente, sua vida está mais próxima de nós, especialmente da invenção do iPhone em 2007, do que da construção das grandes pirâmides em Gizé, que ocorreu por volta de 2580 a.C. Isso significa que se passaram mais de 2.500 anos entre Cleópatra e as pirâmides, enquanto entre ela e o iPhone são apenas cerca de 2.000 anos. É surpreendente pensar que, quando Cleópatra governava, o Antigo Egito ainda estava profundamente enraizado em sua rica história, mas ela também enfrentava a política romana em rápida mudança. Essa cronologia mostra como os eventos históricos podem ser enganosos. Muitas vezes imaginamos figuras antigas como personagens de um passado distante, mas a vida de Cleópatra estava muito mais próxima do que pensamos. Portanto, da próxima vez que você pensar nela como uma rainha antiga, lembre-se da cronologia que a conecta com nossa tecnologia moderna. Acredite ou não, a estátua escondia uma surpresa dourada. Em 1955, ao mover uma discreta estátua de Buda de gesso com 600 anos na Tailândia, os trabalhadores fizeram uma descoberta chocante. Quando a estátua caiu acidentalmente, sua camada externa quebrou e, para surpresa de todos, havia um impressionante Buda de ouro dentro. Esse momento inusitado trouxe uma importante lição. Às vezes, o que parece comum pode esconder tesouros incríveis. O Buda de ouro, agora conhecido como Fra Buddha Mahaswana Patimakorn, encantou e despertou curiosidade ao redor do mundo. As pessoas não podiam acreditar que uma obra de arte tão magnífica estava escondida em uma simples estátua de gesso por séculos. Esse evento não apenas chamou a atenção dos moradores locais, mas também atraiu o interesse internacional, lembrando-nos dos mistérios que estão escondidos sob a superfície da vida cotidiana. E isso nos lembra que vale a pena olhar mais fundo e valorizar o potencial de grandeza em lugares inesperados. Porque nosso cérebro nos ajuda a se encontrar o caminho de casa. As pessoas têm uma habilidade incrível de retornar a lugares familiares, como nossa casa, usando a memória e pontos de referência. Esse talento surge da colaboração de diferentes áreas do cérebro, incluindo o hipocampo, que é essencial para a formação da memória. Ao viajar, lembramos de marcos, sons e até cheiros que servem como guias no nosso caminho. Essas dicas, seja uma árvore especial, uma loja colorida ou uma rua movimentada, criam um mapa mental. Quando precisamos voltar, nosso cérebro acessa essas lembranças e nos ajuda a conectar os pontos de volta ao lugar de onde começamos.
Essa incrível habilidade de navegação não só garantiu nossa segurança ao longo da história, mas também moldou nosso senso de lugar e pertencimento. Então, da próxima vez que você voltar com confiança pelos seus passos, lembre-se do trabalho em equipe impressionante que acontece em seu cérebro. Acredite ou não, mas a prancha celestial na montanha Huashan assusta. Este emocionante percurso na China é considerado o caminho a pé mais perigoso do mundo. A prancha celestial tem 100 metros de comprimento e está perigosamente fixada a uma parede vertical. Imagine caminhar por uma trilha estreita de apenas 30 centímetros de largura, com um abismo de um lado. Turistas que se aventuram por aqui costumam usar cintos de segurança, pois até mesmo um pequeno escorregão pode ser fatal. A sensação de altura proporciona vistas deslumbrantes, mas também provoca uma descarga de adrenalina. Muitos aventureiros vão a Huashan para apreciar a beleza da natureza e enfrentar seus medos. A combinação de paisagens impressionantes e perigo real torna essa trilha inesquecível, mas não é para os fracos de coração. Você é corajoso o suficiente para tentar atravessar a prancha celestial sozinho? Você vai se surpreender. George Foreman mudou a culinária para sempre. Após encerrar sua carreira como boxeador, George Foreman não desapareceu. Ele se reinventou como um empresário de sucesso e seu maior feito, a Grill George Foreman. Lançada em 1994, essa grelha transformou a maneira como as pessoas cozinham em casa e se tornou essencial nas cozinhas do mundo todo. Com sua superfície inclinada, que remove a gordura excessiva, a Grill George Foreman torna essa alimentação saudável, simples e saborosa. Surpreendentemente, mais de 100 milhões de unidades foram vendidas em todo o mundo, comprovando sua popularidade. A grelha não apenas mostra a trajetória de Foreman de campeão esportivo a influenciador culinário, mas também ilustra como ideias inovadoras podem mudar a vida cotidiana. Então, da próxima vez que você acender sua grelha, lembre-se do boxeador lendário que ajudou a tornar o preparo de refeições saudáveis mais fácil. Acredite ou não, peixes raros nos surpreendem em Hokkaido. As águas ao redor de Hokkaido abrigam espécies incríveis, como o sushi tuna e o sushi bulabinha, conhecidos por sua raridade. O sushi tuna chama a atenção dos amantes do mar, com sua aparência única e comportamento discreto, enquanto o sushi bulabinha é igualmente impressionante, mostrando a rica biodiversidade que prospera nessas águas do norte. A vida marinha aqui é incrivelmente diversa e cada espécie desempenha um papel importante no ecossistema. A raridade do sushi tuna e do sushi bulabinha destaca o frágil equilíbrio dos ecossistemas subaquáticos. Esforços sustentáveis de conservação são extremamente importantes, pois essas espécies enfrentam ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Proteger esses habitantes marinhos únicos não só ajuda a preservar a beleza natural de Hokkaido, mas também garante que futuras gerações possam admirar esses peixes raros. As águas de Hokkaido nos lembram da rica biodiversidade do nosso planeta. Não seria maravilhoso saber mais sobre os esforços de conservação voltados para salvar essas espécies incríveis? Sim, absolutamente. Médicos da Grécia Antiga notaram que algumas pessoas se recusavam a comer por causa da preocupação com o peso. Essa preocupação com a aparência pode lembrar a cultura das dietas de hoje, mas os gregos antigos tinham suas próprias soluções. Em vez de dietas da moda que vemos na internet, eles recomendavam beber mais vinho e se manter ativos. Imagine alguém na Grécia Antiga, vestido com roupas tradicionais, saboreando vinho e discutindo seu programa de exercícios. Embora seu jeito fosse diferente, isso mostra que a preocupação com a aparência sempre existiu. Isso revela que a busca por saúde e beleza tem raízes profundas, mostrando que mesmo há milhares de anos, as pessoas já buscavam maneiras de lidar com as preocupações sobre peso e aparência. Que interessante! É verdade que lágrimas flutuam no espaço? Sim, é verdade. Muitas pessoas pensam que chorar no vácuo do espaço é impossível, mas isso não é bem assim. Astronautas realmente podem chorar. No entanto, devido à falta de gravidade, as lágrimas não caem como na Terra. Em vez disso, elas formam gotículas esféricas que flutuam ao redor, o que pode ser surpreendente e até um pouco irritante em momentos emocionais. Imagine como é difícil limpar lágrimas que simplesmente ficam flutuando na sua frente. Essa situação única cria um problema triste, mas interessante, para os astronautas em missões longas, quando as emoções podem ficar intensas. Esse fenômeno destaca o quanto a vida é diferente fora do nosso planeta, onde até as funções humanas mais simples mudam por causa do ambiente.
Na próxima vez que você ver um astronauta, lembre-se de que ele pode ter lágrimas nos olhos enquanto flutua em gravidade zero. Descubra um fato interessante sobre o kiwi da Nova Zelândia. O kiwi, a ave nacional da Nova Zelândia, é único. Você sabia que os kiwis são aves noturnas? Isso significa que eles são mais ativos à noite, procurando insetos e vermes no chão da floresta. Com seus longos bicos e excelente olfato, os kiwis conseguem encontrar comida debaixo da terra, tornando-se grandes caçadores. Curiosamente, os kiwis não conseguem voar. Suas asas pequenas não são feitas para isso. Em vez disso, eles têm pernas fortes que os ajudam a correr rápido, o que os protege de predadores. Essas aves fofas, marrons e adoráveis são exclusivas da Nova Zelândia e são consideradas um símbolo do país. Os kiwis também são conhecidos por seu status vulnerável, principalmente devido à perda de habitat e à presença de predadores, como ratos e gatos. Estão sendo feitos esforços para proteger essas criaturas incríveis e seus lares. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se do kiwi, a ave que não voa e é ativa à noite, representando o espírito deste lindo país. Descubra os rios ocultos do Mar Negro. O Mar Negro, famoso por seus ecossistemas únicos, esconde um segredo incrível sob sua superfície: rios subaquáticos. Esses caminhos de água, formados por água salgada densa que flui pelo fundo do mar, criam rotas complexas, parecidas com verdadeiros rios. Eles esculpem sedimentos e pedras, formando paisagens impressionantes, incluindo cachoeiras subaquáticas e até corredeiras. Imagine um rio correndo sob as ondas, onde peixes e outras criaturas marinhas prosperam. Esse fenômeno ocorre devido à diferença de densidade da água. A água salgada, mais pesada, afunda e se move pelo fundo do oceano. Explorar esses rios subaquáticos não só aguça a imaginação, mas também revela pistas importantes sobre a história e a ecologia do oceano. Que outras maravilhas podem estar escondidas nas profundezas dos nossos mares? Você sabia que os machos dos polvos de manta eram desconhecidos? Esse fato fascinante revela que os machos só foram descobertos em 2002. Os pesquisadores se concentraram nas fêmeas, que são muito maiores que os machos, chegando a ser até 40.000 vezes maiores. Essa enorme diferença de tamanho, conhecida como dimorfismo sexual, deixou os cientistas perplexos por muitos anos. Imagine procurar um polvo minúsculo vendo apenas sua gigante fêmea. No final, os cientistas perceberam seu erro e começaram a procurar os esquivos machos. A existência desses pequenos machos desafia nossas ideias sobre a vida no oceano e destaca como a natureza pode nos surpreender. Esses pequenos machos de polvo de manta, com apenas alguns centímetros, mostram como a evolução pode levar a diferenças tão dramáticas dentro de uma mesma espécie. Sua descoberta abre novas oportunidades para estudar seu comportamento e ecologia. Então, da próxima vez que você ouvir sobre polvos, lembre-se dessa incrível diferença de tamanhos e reflita sobre quais outros mistérios o mar pode esconder. Prepare-se para se surpreender com os pequenos organismos marinhos. Essas pequenas criaturas desempenham um papel enorme em nossos oceanos e ecossistemas. Um desses seres é o plâncton, que muitas vezes passa despercebido, mas é a base da cadeia alimentar marinha. Produzindo quase metade do oxigênio na Terra através da fotossíntese, essas pequenas estações de energia são vitais para a vida em nosso planeta. No entanto, eles enfrentam problemas como o aumento da temperatura dos oceanos e a poluição. Isso torna sua sobrevivência crucial, não apenas para as espécies marinhas, mas também para os humanos que dependem do oceano para alimento e recursos. O comportamento incrível dos seres marinhos, incluindo os brilhantes flashes do plâncton bioluminescente à noite, mostra o quão vibrantes e misteriosos são nossos oceanos. Você consegue imaginar o que aconteceria se esses pequenos organismos desaparecessem de nossas águas? As consequências seriam enormes, afetando tudo, desde as populações de peixes até a qualidade do nosso ar. Pode parecer inacreditável hoje, mas até 1600, muitos acreditavam que as girafas eram resultado de uma mistura inesperada entre hipopótamos e leopardos. Essa ideia maluca surgiu devido ao conhecimento limitado sobre a vida selvagem africana na época. As girafas eram frequentemente retratadas com características de ambos os animais, como corpos grandes, semelhantes aos hipopótamos, e manchas parecidas com a pelagem dos leopardos.
Pesquisadores que voltavam da África compartilhavam histórias e desenhos que contribuíam mais para os equívocos do que para os fatos. Sem fotos ou estudos detalhados sobre os animais, não é surpreendente que as primeiras descrições dessas criaturas, altas e graciosas, causassem confusão. Hoje, sabemos que as girafas são animais únicos, facilmente reconhecíveis por seus longos pescoços e padrões característicos. Não é incrível como avançamos na compreensão da vida selvagem? Você pode acreditar na incrível jornada de Tommaso Berni no Inter. Este goleiro assinou um contrato com o lendário clube de futebol por 6 anos, ganhando cerca de 200 mil euros por ano, sem nunca entrar em campo. Enquanto a maioria dos jogadores sonha em mostrar suas habilidades para milhares de fãs, Berni se destacou de outra forma. Surpreendentemente, durante seu tempo no Inter, ele recebeu não uma, mas 2 cartas vermelhas. Um incidente aconteceu quando ele aplaudiu sarcasticamente o árbitro, e o outro foi por desentendimento. Essa história engraçada destaca os caminhos únicos e às vezes estranhos que os jogadores podem escolher em suas carreiras. É um lembrete de que fazer parte de uma equipe de prestígio nem sempre significa jogar em campo. A história de Berni levanta muitas questões sobre o que realmente significa ser um jogador de equipe e o lado engraçado do futebol. Você já se perguntou por que o som se propaga de maneira diferente? É impressionante como sua voz pode viajar até 3 quilômetros em um campo aberto quando você grita. Em espaços amplos não há nada que bloqueie ou absorva as ondas sonoras, permitindo que elas se movam livremente pelo ar. No entanto, se você gritar em uma cidade barulhenta, a situação muda. Edifícios, carros e outras estruturas absorvem o som, e seu grito pode alcançar apenas 300 metros. Essa diferença surpreendente destaca como nosso ambiente influencia a propagação do som. Em locais abertos, você não está apenas esticando as cordas vocais, você está permitindo que sua voz se espalhe longe. Já em uma cidade cheia, o mesmo esforço se perde. Então, da próxima vez que você gritar na rua ou na cidade, pense em como seu entorno afeta o que os outros ouvem. Não é incrível? Sim, é verdade. Uma célula vermelha do sangue pode completar um ciclo pelo corpo humano em cerca de 20 segundos, o que é impressionante, considerando a distância que percorrem. Começando no coração, essas pequenas células se movem rapidamente pelos vasos sanguíneos, levando o oxigênio necessário para nossos órgãos e tecidos. Elas correm pelas artérias, alcançando cada parte do corpo, fornecendo a energia que nos ajuda a pensar, nos mover e até crescer. Depois de entregar o oxigênio, elas pegam o dióxido de carbono, um resíduo, e retornam ao coração pelas veias. Essa viagem rápida mantém nossa saúde, permitindo que realizemos nossas atividades diárias com energia. Se você pudesse se mover tão rápido quanto uma célula vermelha do sangue, poderia dar a volta ao mundo em apenas algumas horas. Não é incrível? Essa velocidade impressionante destaca o quão maravilhosa é nosso sistema circulatório. Pronto para uma dose de adrenalina com a Banzai Skydiving. Este esporte radical leva o paraquedismo a um novo nível. Na Banzai Skydiving, os participantes enfrentam um desafio emocionante: jogar seu paraquedas do avião antes de saltar atrás dele. Imagine saltar de um avião, cair livremente e depois correr contra a gravidade para pegar e prender o paraquedas. Tudo isso antes de aterrissar. Não se trata apenas de saltar, é também sobre precisão, tempo e uma sensação emocionante de aventura. Enquanto você cai, seu coração dispara e o vento assobia ao seu redor, aumentando a adrenalina. Assim que você pega o paraquedas, começa a verdadeira corrida contra o tempo para prendê-lo e voltar à terra em segurança. Este esporte combina a adrenalina pura da queda livre com a habilidade do paraquedismo, atraindo os aventureiros que buscam experiências únicas. Você tem coragem para tentar? Você sabia que o Eagle tinha apenas 25 segundos de combustível? Em 20 de julho de 1969, quando o módulo lunar Apollo 11 Eagle fazia sua descida histórica na Lua, a tensão era enorme. Neil Armstrong, comandante e o primeiro homem a pisar na superfície lunar, assumiu o controle em um momento crítico. Quando a nave se aproximava do solo, a equipe de controle da missão percebeu que restavam apenas cerca de 25 segundos de combustível. Com incrível concentração e habilidade, Armstrong desviou o Eagle de uma área rochosa e o direcionou para uma zona segura de pouso. Imagine a pressão! Essa manobra ousada não apenas marcou o primeiro pouso bem-sucedido na Lua, mas também demonstrou as excepcionais habilidades de Armstrong como astronauta. Suas decisões calmas em uma situação de potencial desastre
transformaram a missão em uma grande conquista na história da humanidade. Fatos surpreendentes sobre as orelhas de coelho. A ideia das orelhas de coelho tem uma história fascinante que remonta ao deus egípcio Venet. Esse deus representava a rapidez e os sentidos aguçados, e o símbolo das orelhas de coelho foi adotado como um reflexo dessas qualidades ágeis. Não é incrível como os símbolos antigos podem manter seu significado ao longo dos séculos? Avançando cerca de 1000 anos, vemos a ideia das orelhas de coelho se tornando popular na cultura moderna, especialmente quando a revista Playboy usa essa imagem como símbolo de diversão e atração. Essa conexão interessante entre crenças antigas e símbolos modernos mostra como ideias culturais podem se transformar e perdurar ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você ver essas adoráveis orelhas de coelho, lembre-se de que não são apenas um acessório divertido. Elas carregam uma rica história que nos conecta ao passado e reflete como a sabedoria antiga pode influenciar nossas vidas contemporâneas. E isso pode te surpreender, o que realmente significa a palavra fila. A palavra fila, pronunciada como a letra F, é um exemplo interessante de como a língua evolui. Mesmo se retirarmos as últimas 4 letras, I, L, A, ela ainda soará da mesma forma. Essa característica única aponta para suas raízes francesas, originárias da palavra antiga file, que significa rabo. Na arte e heráldica medievais, fila originalmente se referia ao rabo de um animal, servindo como uma representação visual de algo que se estende para trás. Hoje em dia usamos fila para descrever uma linha de pessoas ou objetos esperando sua vez. Essa transição de uma imagem visual para um conceito de ordem mostra o quão adaptativa é nossa língua. As palavras têm uma capacidade incrível de se transformar, mantendo parte de seu significado original. Não é fascinante como uma palavra simples pode carregar uma história tão rica e mudar ao longo do tempo? Surpreendentemente, Nova York luta contra ratos com novos contêineres de lixo. Em 2023, esta cidade icônica tomou uma atitude ousada para enfrentar o problema dos ratos e dos odores desagradáveis. Historicamente, as ruas de Nova York sofreram com a falta de contêineres de lixo eficazes, permitindo que o lixo se acumulasse e atraísse roedores indesejados. Para mudar isso, as autoridades da cidade desenvolveram um plano para instalar novos contêineres por toda a cidade, com o objetivo de criar um ambiente urbano mais limpo e saudável. O design dos novos contêineres impede o acesso de pragas aos resíduos, reduzindo as fontes de alimento para os ratos. Além disso, eles ajudam a manter as ruas organizadas, tornando a cidade mais agradável tanto para os moradores quanto para os turistas. Enquanto os nova-iorquinos se acostumam a essas mudanças, muitos esperam que as ruas limpas levem a uma diminuição no número de ratos. Será que este será o passo decisivo que a cidade tanto precisa para recuperar suas ruas desses conhecidos invasores? Você sabia que leopardos e jaguares não são a mesma coisa? Embora possam parecer semelhantes, esses grandes felinos pertencem a espécies diferentes com características únicas. Os jaguares vivem principalmente nas Américas, têm um corpo robusto, adaptado para a força, enquanto os leopardos habitam a África e a Ásia e possuem uma estrutura mais esbelta e ágil. Os jaguares são conhecidos por suas poderosas mandíbulas e grandes manchas redondas, às vezes com um pequeno ponto no centro, enquanto os leopardos têm rosetas menores e mais espalhadas. Mas isso não é tudo. Os jaguares são famosos por suas habilidades de natação e frequentemente caçam em rios ou pântanos buscando peixes e jacarés. Com essas diferenças fascinantes em habitat, aparência e comportamento, é claro que esses magníficos felinos são muito mais diversos do que pensamos. Na próxima vez que você ver um deles, lembre-se dessas características únicas que os diferenciam. Você sabia que os antigos persas inventaram o yakshaw? Essa incrível construção era uma versão primitiva do resfriador evaporativo, projetada para armazenar gelo e manter os alimentos frescos. A forma em domo maximizava a circulação de ar, e o isolamento com materiais naturais, como barro e palha, permitia que os yakshaws mantivessem temperaturas baixas, mesmo no calor do verão. Imagine viver em uma época antes da invenção dos refrigeradores modernos, mas ter acesso ao gelo graças a essa invenção brilhante. O yakshaw não era apenas um depósito de gelo. Ele desempenhava um papel importante na sociedade persa, prolongando a conservação dos alimentos e apoiando a agricultura em regiões secas.
Esses resfriadores frequentemente tinham câmaras subterrâneas, onde o gelo coletado no inverno era mantido até o calor do verão. A combinação de engenhosidade e adaptação ao meio ambiente demonstrada no Yakshaw mostra o espírito inovador das civilizações antigas. Não é incrível? Acredite ou não, agosto é o mês do Baby Boom. Neste mês de verão, nascem mais crianças do que em qualquer outro mês do ano, transformando os hospitais em centros movimentados. Muitos especialistas acreditam que essa tendência pode estar ligada a vários fatores. Por exemplo, o calor e os dias longos do verão favorecem o romantismo, resultando em mais concepções em novembro e dezembro. Além disso, as famílias podem planejar férias de verão ou festas, aproveitando esse tempo para se aproximar, o que também pode contribuir para o baby boom. Curiosamente, pesquisas mostram variações na taxa de natalidade ao longo do ano, mas agosto sempre se destaca. Os hospitais se preparam para esse aumento, contratando pessoal e recursos extras para garantir que os novos pais e seus bebês recebam o melhor cuidado. Portanto, quando você ouvir sobre o baby boom, lembre-se de que é agosto que cria ondas no mundo das novas vidas. Você já sentiu o cheiro de petrichor depois da chuva? Esse aroma agradável que sentimos durante e após a chuva é resultado de uma combinação de fatores. O nome petrichor vem do grego petra, que significa pedra, e choros, que se traduz como cheiro. Ele surge quando as gotas de chuva atingem o solo e liberam óleos de plantas e bactérias do solo. Esses óleos se misturam com o ar e criam um cheiro fresco e terroso. Estudos mostram que o principal componente do petrichor é uma substância chamada geosmina, produzida por certas bactérias do solo. Quando chove, a umidade ajuda a liberar essas substâncias na atmosfera, criando o cheiro familiar que muitos acham calmante e revigorante. Alguns até dizem que ele provoca sentimentos de tranquilidade ou nostalgia. O petrichor não só sinaliza a mudança do tempo, mas também fortalece nossa conexão com a natureza. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo durante a chuva, lembre-se de que está sentindo o petrichor, um aroma calmante que a natureza oferece após a chuva. Você já se perguntou por que o gelo flutua na água? Esse fenômeno interessante acontece porque a água se comporta de maneira diferente ao congelar. Normalmente, a maioria das substâncias se contrai e se torna mais densa ao passar do estado líquido para o sólido. No entanto, a água se expande cerca de 9% ao congelar. Essa expansão ocorre porque as moléculas de água formam uma estrutura cristalina que ocupa mais espaço do que no estado líquido. Como resultado, o gelo é menos denso do que a água líquida, permitindo que ele flutue. Essa característica do gelo é vital para a vida na Terra. Por exemplo, quando os lagos congelam no inverno, o gelo forma uma camada na superfície, enquanto a água embaixo permanece líquida, proporcionando um habitat para peixes e outras criaturas aquáticas. Além disso, essa propriedade ajuda a isolar a água sob o gelo, evitando que congele completamente e mantendo um ecossistema saudável. Então, da próxima vez que você ver gelo na sua bebida ou em um lago, lembre-se de que há uma ciência fascinante por trás disso. E se eu disser que o ouro mudou o império? Mansa Musa, o lendário imperador de Mali, era conhecido não apenas por seu governo, mas também por sua imensa riqueza. Durante sua peregrinação a Meca em 1324, Musa viajou com um caravã de milhares de servos e camelos carregando uma quantidade incrível de ouro. Ao passar por cidades como Cairo, ele generosamente distribuía ouro aos pobres. Essa demonstração extravagante de riqueza teve consequências inesperadas. A entrada de tanto ouro causou uma desvalorização significativa da moeda nos lugares que ele visitou. Por muitos anos, a economia dessas regiões enfrentou dificuldades devido à inflação, provando que a generosidade pode, às vezes, voltar-se contra você. As ações de Mansa Musa não apenas destacaram seu status como um bom governante, mas também mostraram como uma enorme riqueza pode, de forma inesperada, desestabilizar a economia. Você consegue imaginar como a riqueza do imperador poderia mudar comunidades inteiras? Acredite ou não, peixes prosperam na banheira do diabo. Esta incrível piscina ácida na Nova Zelândia revela maravilhas ocultas da natureza. A banheira do diabo tem uma cor verde brilhante, cheia de ácido sulfúrico e minerais, criando um ambiente que seria mortal para a maioria das espécies. No entanto, alguns peixes como o resistente taraqui
desenvolveram adaptações surpreendentes que lhes permitem não apenas sobreviver, mas também prosperar nessas condições extremas. Esses seres resistentes conseguem suportar altos níveis de acidez que normalmente seriam fatais, tornando-os um objeto interessante para cientistas que estudam extremófilos, organismos que prosperam em condições extremas. A banheira do diabo nos lembra da incrível diversidade da natureza e da capacidade da vida de se adaptar. Isso levanta muitas questões. Como esses peixes lidam com tais condições? O que podemos aprender com eles para ajudar a preservar outras espécies vulneráveis em condições em mudança? A natureza nunca deixa de nos surpreender. E se eu disser que um terremoto tirou 830 mil vidas? O terremoto em Shanxi, que ocorreu na China em 23 de janeiro de 1556, é conhecido como o mais mortal da história. Esse poderoso terremoto, com magnitude estimada em 8.0 na escala Richter, devastou a região de Shanxi, transformando cidades inteiras em ruínas em questão de segundos. O número alarmante de vítimas foi resultado do colapso de edifícios e deslizamentos de terra causados pelo terremoto, já que muitas casas eram feitas de barro e madeira, tornando-as especialmente vulneráveis. As consequências da catástrofe levaram à ruína de famílias e dificuldades para comunidades que tentavam se recuperar sem a ajuda adequada. Registros históricos mostram que esse evento catastrófico mudou radicalmente a paisagem da região e sua importância continua a ser discutida no contexto da segurança em terremotos e preparação para desastres. Como essa tragédia antiga influencia nossa compreensão dos eventos sísmicos? Você já se perguntou por que os pets de pedra se tornaram populares? Nos anos 70, um homem chamado Gary Dow transformou um objeto comum em uma sensação, vendendo pedras normais como animais de estimação. Ele as embalou em caixas originais, com instruções engraçadas de cuidados, afirmando que não precisavam de atenção e eram perfeitas para pessoas ocupadas. Graças a uma campanha publicitária inteligente que destacava sua simplicidade, os pets de pedra se tornaram um verdadeiro sucesso e em apenas 6 meses, Dow ganhou milhões. Essa tendência foi tão popular que mostrou o incrível poder de ideias simples combinadas com um toque de criatividade. De repente, todo mundo queria um pet de pedra e eles se tornaram um presente inovador obrigatório. Essa história divertida nos ensina uma lição importante. Às vezes, as ideias mais simples podem ter o maior impacto, conectando as pessoas de maneiras inesperadas. Será que estamos perdendo o potencial escondido dos objetos comuns ao nosso redor? Você já pensou nos perigos do espaço? O espaço é uma fronteira fascinante, mas cheio de desafios que podem transformar uma aventura divertida em um empreendimento arriscado. Um dos principais problemas é a falta de gravidade, que afeta tudo, desde nosso movimento até a interação com o ambiente. Imagine jogar uma bola sem gravidade. A bola flutua em vez de quicar de volta. Essa ausência de atração pode causar desorientação e acidentes. Como descobriram os astronautas, até mesmo atividades simples de lazer exigem planejamento e controle cuidadosos. Na gravidade zero, ações como treinar ou até comer podem se tornar complicadas. Para garantir a segurança dos astronautas, as agências espaciais implementam um rigoroso treinamento e medidas de segurança. Isso assegura que, ao explorar as maravilhas do espaço, eles possam evitar perigos potenciais. Não é incrível como essa grande incógnita exige tanto respeito e cautela? E se eu disser que Lincoln foi campeão de luta livre? Abraham Lincoln, frequentemente lembrado como um grande líder durante a Guerra Civil, também foi um lutador excepcional na juventude. Com 1,93 metros de altura, Lincoln participou de cerca de 300 combates, tendo um recorde incrível, apenas uma derrota. Essa conquista notável aconteceu em New Salem, Illinois, onde ele ganhou uma excelente reputação como lutador de elite. Embora isso possa parecer surpreendente hoje, a luta livre era bastante popular no século XIX, e as habilidades de Lincoln no ringue o ajudaram a se destacar entre seus colegas. Sua força e agilidade não apenas demonstravam poder físico, mas também contribuíam para suas qualidades de liderança. Você consegue imaginar um futuro presidente lutando contra adversários no ringue? O legado de luta de Lincoln é celebrado no Hall da Fama da Luta, lembrando-nos de que até os maiores líderes tinham suas forças fora da arena política. É verdade que agora os cães têm carrinhos caros? Em 2023, na Coreia do Sul, houve uma tendência surpreendente. Venderam-se mais carrinhos para cães do que para crianças.
Isso mostra o quanto nossos amigos peludos se tornaram importantes em nossas vidas diárias. Os sul-coreanos estão cada vez mais tratando seus animais de estimação como membros da família, investindo em acessórios estilosos e conforto para eles. O aumento nas vendas de carrinhos para cães reflete mudanças culturais mais amplas, onde os pets se tornam não apenas companheiros, mas parte da vida social, acompanhando seus donos em parques, cafés e até nas compras. Muitos donos de cães se orgulham de mimar seus pets, buscando proporcionar a melhor qualidade de vida. Essa tendência pode estar relacionada ao aumento do número de donos de animais de estimação nas cidades, onde soluções práticas para pets são muito procuradas. À medida que o estilo de vida das pessoas muda, nossa compreensão do que significa ser um dono de animal de estimação também se transforma. E você, o que acha? Os carrinhos para pets são um sinal de luxo ou apenas uma questão de bom senso? A verdade chocante: 97% da história está perdida para sempre. Você já parou para pensar em quanto do nosso passado foi perdido? É surpreendente perceber que cerca de 97% da história desapareceu com o tempo. Embora os humanos modernos existam na Terra há cerca de 200 mil anos, temos registros escritos apenas dos últimos 6 mil anos. Essa grande lacuna significa que muitas histórias, culturas e eventos importantes do nosso passado distante permanecem desconhecidos. Imagine as civilizações antigas que existiram, as línguas que falavam e as ideias que compartilhavam. Grande parte dessa história provavelmente foi transmitida oralmente antes de desaparecer, sem deixar vestígios. Arqueólogos e historiadores trabalham incansavelmente para descobrir os vestígios do nosso passado, por meio de artefatos, pinturas rupestres e ruínas antigas, ajudando-nos a reconstruir a vida de nossos antepassados. No entanto, apesar desses esforços, imagine quantas histórias fascinantes talvez nunca venhamos a conhecer. Não é incrível como a parte da história que realmente sabemos é tão pequena? Os golfinhos desempenham um papel incrível na segurança nacional. Na base da Marinha do Sucaciaro, perto de Seattle, os golfinhos mostram suas habilidades excepcionais, ajudando a proteger armas nucleares. Este programa único demonstra que esses mamíferos marinhos brincalhões não são apenas uma forma de entretenimento. A Marinha treina os golfinhos para detectar ameaças subaquáticas, como mergulhadores inimigos ou explosivos, utilizando suas habilidades sonares excepcionais. Esses animais altamente inteligentes conseguem localizar objetos debaixo d'água de forma eficaz, muitas vezes melhor do que mergulhadores com tecnologia. O treinamento não só aumenta a prontidão de combate, mas também destaca a profunda conexão entre humanos e golfinhos, que prosperam na interação e no reforço positivo. Os golfinhos nadam e fazem acrobacias de forma brincalhona, tornando os treinos divertidos e evidenciando suas habilidades cognitivas. O uso de golfinhos levanta questões interessantes sobre como podemos empregar animais em papéis não convencionais, beneficiando tanto os militares quanto a conservação da natureza. Esta parceria fascinante também provoca uma discussão mais ampla sobre a natureza, inteligência e como humanos e animais podem trabalhar juntos pela segurança. O que mais esses seres inteligentes são capazes de fazer? Você sabia que em 1915 ocorreu uma grande exposição em São Francisco? Este evento emocionante, conhecido como Exposição do Panamá Pacífico, foi um marco na história, celebrando a conclusão da construção do Canal do Panamá. Essa maravilha da engenharia revolucionou a navegação e o comércio, unindo os oceanos Atlântico e Pacífico, reduzindo significativamente o tempo de viagem para os navios. A exposição, que aconteceu de fevereiro a dezembro de 1915, mostrou as conquistas e inovações da época. Os visitantes ficaram maravilhados com os belos pavilhões, exposições artísticas e novidades tecnológicas de todo o mundo. Não foi apenas uma feira, foi uma grande celebração da paz, progresso e oportunidades modernas, após o devastador terremoto em São Francisco, em 1906. O evento atraiu mais de 19 milhões de visitantes, encantando-os com sua arquitetura impressionante e apresentações inesquecíveis. A exposição do Panamá Pacífico não apenas marcou a conclusão do canal, mas também simbolizou um ponto de virada no comércio e na cultura mundial. Hoje, os vestígios desse evento significativo, como o Palácio das Belas Artes, nos lembram desse importante período. O que você acha que seria do mundo sem o Canal do Panamá? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre a reprodução de ratos.
Apenas 2 ratos podem se transformar em uma população de 1 milhão em apenas 18 meses, mostrando sua incrível capacidade de adaptação e reprodução. Em condições ideais, como espaço suficiente e uma fonte constante de alimento, esses seres inteligentes podem se reproduzir a uma velocidade impressionante. Uma fêmea de rato pode ter várias ninhadas por ano, cada uma com até uma dúzia de filhotes adoráveis. Essa habilidade permite que os ratos sobrevivam em uma variedade de ambientes, desde esgotos urbanos até fazendas rurais. Sua adaptabilidade é a chave para a sobrevivência, pois eles conseguem se ajustar rapidamente às mudanças nas condições e habitats. Embora possam parecer pragas, essa rápida taxa de reprodução desempenha um papel importante no ecossistema. Compreender esse processo também pode nos ajudar a gerenciar suas populações de forma eficaz. Não é incrível como a natureza funciona rapidamente? A influência de Madonna mudou para sempre a música pop. Sua jornada rumo à fama mundial começou com o álbum de 1984, Like a Virgin, que trouxe uma ousada faixa-título que chamou a atenção do mundo todo. Este álbum não apenas apresentou melodias marcantes, ele gerou discussões sobre sexualidade e autoexpressão, ampliando os limites do que era aceitável na música mainstream. As performances provocativas de Madonna, que frequentemente combinavam teatro e música, atraíam tanto fãs quanto críticos, consolidando seu status como ícone da cultura pop. Mas o que realmente a distingue é sua incessante capacidade de reinvenção. Desde os ousados primeiros passos nos anos 80, até a imagem estilosa e audaciosa que ela representa hoje, Madonna está sempre mudando seu som e sua imagem, inspirando inúmeros artistas ao longo do caminho. Ela quebrou estereótipos de estrelas pop femininas tradicionais, mostrando que uma artista pode ser ousada e sem desculpas. Com sucessos que abrangem décadas, Madonna prova que a criatividade não tem idade. O que ela fará a seguir em sua incrível carreira? Você pode se surpreender. O documentário de Ela Agora é proibido nas escolas. Isso significa que as escolas não podem exibi-lo, a menos que removam alguns pontos problemáticos. As autoridades britânicas expressaram preocupações de que alguns conteúdos podem não ser adequados para o público mais jovem. Documentários podem gerar discussões importantes sobre questões atuais, como mudanças climáticas, mas precisam ser cuidadosamente selecionados para serem apropriados para salas de aula. Os professores frequentemente buscam materiais que atendam aos padrões educacionais e garantam um ambiente de aprendizado seguro. Essa decisão destaca os debates contínuos sobre qual conteúdo é considerado aceitável nas instituições educacionais. Ao tentar encontrar um equilíbrio entre educar os alunos e protegê-los de temas controversos, surgem perguntas. As escolas deveriam ter mais liberdade na escolha de documentários? Ou todos os materiais deveriam passar por uma revisão rigorosa? Você sabia que O Pato Howard foi o primeiro filme da Marvel? Lançado em 1986, esse filme inusitado foi a primeira produção oficial da Marvel. Embora muitos fãs hoje pensem em super-heróis como o Homem de Ferro e o Capitão América, o caminho para o universo Marvel que conhecemos começou de forma bem diferente. Antes do Pato Howard, houve um filme do Capitão América, lançado em 1944 pela Timely Comics, o nome original da Marvel. Embora a versão de 1944 fosse bem diferente em estilo e tom, ela apresentou o personagem muito antes do sucesso explosivo dos filmes de super-heróis atuais. Avançando para 2019, o Pato Howard fez uma participação surpresa em Vingadores Ultimato, lembrando ao público seu lugar único na história da Marvel. Esse pequeno pato não é apenas um personagem. Ele simboliza uma era de filmes baseados em quadrinhos que abriram caminho para os blockbusters de hoje. Então, da próxima vez que você assistir a um filme da Marvel, lembre-se desse herói emplumado e de sua incrível jornada no cinema. O que você acha que fez do Pato Howard um elemento tão inesquecível da mitologia Marvel? Prepare-se para se surpreender com os pinhões. Você sabia que esses tesouros da floresta fazem mais do que apenas cair das árvores? Eles têm uma maneira incrível de sentir o clima. Quando a umidade do ar aumenta, indicando a possibilidade de chuva, os pinhões se fecham para proteger suas preciosas sementes da umidade. Por outro lado, em dias ensolarados e secos, eles se abrem, liberando suas sementes para o mundo, prontas para germinar em novas árvores. Esse comportamento incrível faz dos pinhões pequenos meteorologistas da natureza. Imagine-se caminhando pela floresta e observando essa reação natural às mudanças do tempo. Na próxima vez que você ver um pinhão,
Pense em seu papel único em nosso ecossistema e em como ele se adapta inteligentemente ao ambiente. Quem diria que um objeto tão simples poderia ser tão inteligente? Acredite ou não, Gino Bartali foi um herói. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse notável ciclista italiano usou sua paixão pelo esporte para salvar muitas vidas. Bartali se tornou um inesperado defensor dos judeus que viviam com medo sob o regime nazista. Ele astutamente escondia documentos falsos no quadro de sua bicicleta, atuando como um mensageiro secreto entre Florença e Assis. Cada viagem era cheia de perigos, pois o risco de ser pego era alto. No entanto, Bartali continuou, entregando documentos vitais para aqueles que mais precisavam. Ele não apenas entregava documentos, ele também abrigava amigos e familiares em sua casa, mostrando uma coragem e bondade extraordinárias. Seus atos corajosos nos lembram que heróis podem surgir nas situações mais inesperadas e que o espírito de humanidade pode brilhar mesmo nos tempos mais sombrios. Quantas vidas ele realmente salvou, arriscando a sua? A Inglaterra realmente guarda segredos antigos. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Foi encontrado um esqueleto na Inglaterra com cerca de 9.000 anos. Essa descoberta nos dá uma visão da longa história da vida humana nesta região. Imagine as histórias que esse esqueleto antigo poderia contar sobre como as pessoas viviam há tanto tempo. O significado dessa descoberta se torna ainda mais interessante quando você descobre que os pesquisadores coletaram pistas a uma distância de 4 quilômetros. Essa distância não impediu que eles reunissem evidências sobre como era a vida dos primeiros habitantes da Inglaterra. A cada osso estudado e a cada artefato analisado, entendemos melhor o cotidiano de nossos antepassados, incluindo sua alimentação, hábitos e ambiente. Essas descobertas nos lembram que a história não é apenas datas e eventos, mas também conexões através do tempo. Cada descoberta como este esqueleto antigo nos faz refletir sobre nossa jornada humana comum, aproximando o passado do nosso presente mais do que jamais poderíamos imaginar. Você sabia como a morte dos papas era confirmada? Ao longo dos séculos, o método para determinar se um papa realmente havia falecido era bastante incomum. Até o século XX, os oficiais batiam na cabeça do papa falecido com um martelo de prata. Essa prática estranha e dramática tinha raízes profundas na crença de que uma confirmação física era necessária para anunciar a morte. O golpe geralmente era dado por um cardeal, que se certificava de que a morte do papa fosse oficialmente reconhecida antes de prosseguir com os rituais e anúncios necessários. Essa prática destacava a importância do papel do papa e o significado da morte na Igreja Católica. Embora esse costume incomum não seja mais utilizado, ele oferece um olhar fascinante sobre o passado, mostrando como as tradições podem mudar ao longo do tempo. Hoje, a confirmação da morte se baseia em práticas mais modernas e respeitosas. Quais outras tradições incomuns mudaram com o tempo? Você sabia como são feitas as violas? Este incrível instrumento de cordas está intimamente ligado aos climas frios da Mongólia e da Sibéria, de onde vem a crina de cavalo. As violas, conhecidas por seu som rico e bela execução, usam crina de cavalo de alta qualidade de cavalos fortes que habitam essas regiões severas. As condições climáticas rigorosas fazem com que os cavalos tenham crinas mais grossas e resistentes, garantindo cordas duráveis e ressonantes para o instrumento. Quando os mestres criam uma viola, eles escolhem cuidadosamente a crina de cavalo para que atenda aos padrões de um som bonito. Essa escolha cuidadosa reflete a cultura e as tradições por trás da viola, tornando-a não apenas um instrumento, mas uma obra de arte que celebra o ambiente de onde vem. Então, da próxima vez que você ouvir os sons ricos da viola, lembre-se dos climas frios e dos fortes cavalos que contribuíram para seu som único. Um fato interessante sobre os filhotes de polvo. Você sabia que ao nascer, essas criaturas incríveis têm o tamanho de uma pulga? Isso mesmo! Cada filhote de polvo, ou ninhada, sai de um ovo menor que um grão de arroz, que é muito frágil e precisa de cuidados especiais da mãe. Depois que os ovos eclodem, os minúsculos polvos já vêm completamente formados, mas pesam apenas cerca de 0,01 onça. Apesar do tamanho diminuto, esses pequenos animais marinhos já têm habilidades para sobreviver. Eles costumam nadar pelo oceano, se camuflando no ambiente para se proteger de predadores. Esse início de vida pode parecer insignificante, mas é crucial para a sobrevivência deles em um oceano vasto e às vezes perigoso. Não é incrível como a natureza cuida da preservação de seres tão únicos?
O que realmente impulsiona o sucesso de Yao Ming? Com 2 metros e 29 centímetros, Yao Ming não é apenas um jogador de basquete. Ele é um gigante tanto dentro quanto fora da quadra. Nascido na China, Yao fez história ao ser escolhido como a primeira seleção do draft da NBA em 2002 pelo Houston Rockets. Sua combinação única de altura, habilidade e agilidade mudou a percepção do basquete em todo o mundo. A presença de Yao na NBA ajudou a aproximar diferenças culturais, atraindo fãs chineses para o esporte. No início dos anos 2000, ele enfrentou muitas dificuldades, incluindo lesões, mas sua determinação nunca diminuiu. Ele se tornou um 8 vezes All-Star da NBA e desempenhou um papel fundamental na popularização do basquete na China. Hoje, Yao também é conhecido por suas iniciativas de caridade e diplomacia esportiva, provando que sua influência vai além de apenas marcar pontos. Não é incrível como um único jogador pode impactar tantas vidas? Você sabia que nas Ilhas Malvinas há mais ovelhas do que pessoas? Esse fato curioso destaca o estilo de vida único dessas ilhas remotas, localizadas no sul do Oceano Atlântico. Nas Ilhas Malvinas, existem cerca de 500 mil ovelhas e apenas cerca de 3.400 habitantes. Essa relação se deve aos pastos ricos, ideais para a criação de ovelhas. A produção de lã tem sido uma parte importante da economia das ilhas ao longo dos anos, permitindo que os moradores prosperem e mantenham um estilo de vida rural. Apesar da pequena população, os ilhéus desfrutam de uma comunidade unida, dedicando-se à agricultura e à pesca, tradições que passam de geração em geração. As ovelhas também desempenham um papel importante na cultura local, participando de festivais e da vida cotidiana. Na próxima vez que você pensar nas Ilhas Malvinas, lembre-se de que há muito mais ovelhas do que pessoas. Difícil de acreditar, mas as comissárias de bordo já enfrentaram regras rígidas. Até o final da década de 1960, trabalhar na aviação era glamuroso, mas cheio de limitações. As comissárias, geralmente mulheres jovens, precisavam seguir regras de contratação muito rígidas, que já pareciam ultrapassadas na época. Muitas companhias aéreas exigiam que fossem solteiras e as demitiam se casassem ou chegassem a uma certa idade, normalmente por volta dos 32 anos. Isso dificultava a vida de muitas mulheres talentosas que queriam construir uma carreira longa na aviação. Defensores dos direitos, incluindo ex-comissárias e grupos de defesa dos direitos das mulheres, lutaram contra essas práticas injustas. Seus esforços foram fundamentais para mudar essa situação e abrir oportunidades para uma contratação mais inclusiva. Como resultado, na década de 1970, essas restrições começaram a ser relaxadas, permitindo que as comissárias desfrutassem tanto do casamento quanto de uma carreira de sucesso nos céus. Você sabia que os machos dos perus podem cacarejar? Essa característica única os destaca entre os amigos emplumados. Apenas os machos dos perus conseguem emitir esse cacarejo característico, um som alto e ressonante que desempenha uma função importante. Os machos usam esse som para se fazerem notar durante a época de acasalamento, avisando outros machos que estão por perto e tentando atrair parceiras potenciais. Enquanto isso, as fêmeas se comunicam de forma diferente, emitindo estalos e piados em vez de cacarejos. Esses sons mais suaves ajudam-nas a manter contato com o grupo, sem chamar muita atenção. Portanto, quando você ouvir o cacarejo de um peru na natureza, lembre-se de que é um macho em ação. Essa interessante diferença nos estilos de comunicação mostra a diversidade da família dos perus e destaca como cada sexo desempenha seu papel na natureza. Não é incrível como os animais desenvolveram maneiras tão especializadas de se comunicar? Um fato interessante sobre o Salar de Uyuni. Esta impressionante planície de sal na Bolívia é a maior do mundo, cobrindo mais de 10.000 quilômetros quadrados. Mas não é apenas uma bela paisagem. Sua superfície vasta e perfeitamente plana a torna um local ideal para calibrar satélites. As características únicas do Salar de Uyuni servem como um excelente ponto de referência para os cientistas. A superfície branca e brilhante, que reflete a luz do sol, cria um efeito visual surpreendente, parecido com um enorme espelho. Quando chove, uma fina camada de água transforma a crosta de sal em um deslumbrante lago reflexivo, atraindo turistas em busca de vistas impressionantes. O tamanho colossal do Salar de Uyuni permite que os operadores de satélites testem seu equipamento com confiança, ajudando em áreas como navegação por GPS e previsão do tempo.
Quem sabe se essa incrível maravilha natural desempenhará um papel ainda mais importante em nosso mundo tecnologicamente avançado? O tigre de Bengala não é apenas um símbolo de beleza, ele é também a maior espécie de tigre do mundo entre as fêmeas. Esses magníficos animais que vivem no subcontinente indiano podem pesar até 250 quilos e medir mais de 3 metros do focinho à cauda. Ao contrário de outras espécies de tigres, os tigres de Bengala são conhecidos por sua pelagem laranja vibrante, com listras pretas marcantes, que os ajudam a se camuflar perfeitamente na floresta. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat e à caça ilegal. Para proteger a natureza, especialistas estão se esforçando para preservar seu habitat e aumentar a conscientização sobre seus problemas. Cada tigre de Bengala desempenha um papel importante em seu ecossistema, mantendo o equilíbrio da natureza. Então, por que devemos nos importar com eles? Ao proteger os tigres de Bengala, também salvaguardamos muitas outras espécies que vivem em seu ambiente, garantindo um planeta saudável para as futuras gerações. Difícil de acreditar, mas Melanie, o guaxinim, é uma super estrela. Este adorável animal da Inglaterra conquistou corações e atenção na internet ao realizar mais de 100 tarefas humanas. Imagine um guaxinim andando de bicicleta mini ou correndo de patinete. Essa é a Melanie. As pessoas ficam impressionadas com seus talentos, incluindo limpar a cozinha. Treinada com amor e paciência, Melanie mostra o quão inteligentes podem ser os guaxinins. Seu dono teve muito trabalho para ensiná-la esses truques, demonstrando não apenas a inteligência de Melanie, mas também a conexão especial entre eles. Os vídeos de suas travessuras se tornaram virais, tornando-a uma queridinha nas redes sociais e provando que os animais também podem ter habilidades únicas. Suas conquistas desafiam nossas ideias sobre a vida selvagem e mostram que, com a orientação certa, até um guaxinim pode realizar tarefas humanas. Quais outras surpresas os animais nos reservam? Descubra o fascinante enclave de Campione d'Italia. Este pequeno enclave italiano, localizado na Suíça, ocupa apenas 1 milha quadrada. Apesar de seu tamanho modesto, abriga atrações incríveis, incluindo o mais antigo e maior cassino da Europa, o Casino di Campione. Este vibrante palácio de jogos abriu suas portas em 1917 e continua a atrair tanto os moradores quanto os turistas que desejam testar a sorte nas mesas de jogo ou desfrutar da culinária requintada. O enclave é um lugar único, onde a cultura italiana se encontra com as paisagens suíças, tornando-o interessante para explorar. Os visitantes podem passear ao longo do lago pitoresco, saborear a deliciosa comida italiana nos restaurantes locais e apreciar as vistas deslumbrantes do lago de Lugano. Portanto, se você está em busca de joias escondidas da Europa, Campione d'Italia vale a pena visitar. O negócio das fofocas de Miriam, um sonho que se tornou realidade. A colombiana Miriam, de 67 anos, transformou fofocas em um negócio de sucesso. Ela decidiu lucrar com os rumores e segredos de seu bairro, cobrando entre 5.000 e 10.000 pesos por suas histórias. No entanto, os rumores mais interessantes, aqueles que todos querem ouvir, podem render mais de 5.000 pesos. Imagine só, uma simples fofoca se transforma em um grande lucro. Os vizinhos se aglomeram na porta dela em busca de novidades, criando um ambiente animado, onde todos querem saber as últimas notícias. O ouvido apurado de Miriam não só a mantém informada, mas também a ajudou a comprar 2 casas, transformando sua paixão por fofocas em uma história de sucesso impressionante. Em um mundo onde a informação é moeda, Miriam se tornou a principal fonte de fofocas locais, provando que às vezes as ideias mais simples trazem as maiores recompensas. O que você faria com um talento tão comercial? Por que a ecolocalização nos surpreende tanto? Ben Underwood, que perdeu a visão aos 3 anos devido ao câncer, desenvolveu uma habilidade incrível que muitos de nós só podem sonhar. Com estalos da língua e ouvindo os ecos refletidos, ele aprendeu a se orientar no mundo ao seu redor com impressionante precisão. Essa habilidade única, conhecida como ecolocalização, permitiu que Ben realizasse atividades cotidianas que a maioria das pessoas considera normais, como andar de bicicleta pelo bairro e até jogar basquete com amigos. Imagine poder ver seu entorno, apenas ouvindo os sons sutis do mundo ao seu redor. O caminho de Ben não apenas demonstrou sua incrível resiliência, mas também inspirou cientistas e médicos a explorar as possibilidades de adaptação do cérebro humano. Sua história levanta questões fascinantes sobre percepção
E como entendemos o mundo quando perdemos um dos sentidos? Como podemos expandir os limites de nossas capacidades? O que levou Hollywood a implementar o Código Hays? No início da década de 1930, Hollywood era um lugar agitado, cheio de brilho, glamour e muitos conteúdos escandalosos. Os filmes iam além do comum, abordando temas explícitos e cenas provocativas que chocavam o público e geravam polêmica. Isso resultou em uma crescente demanda por regulamentação para limpar a indústria. Em 1934, foi estabelecido o Código Hays para definir padrões sobre o que poderia ser exibido nas telas. Esse código buscava proibir temas explícitos, garantindo que os filmes promoviam a moral e os valores familiares. Embora tenha ajudado a reduzir alguns dos materiais mais escandalosos, também gerou controvérsias sobre criatividade e censura. Os diretores tinham que seguir regras rigorosas, e muitas histórias foram alteradas ou completamente abandonadas por não atenderem aos requisitos do código. A influência do Código Hays afetou não apenas os tipos de filmes produzidos naquela época, mas também a forma como Hollywood abordou a narrativa nas décadas seguintes. Não é surpreendente como a busca por mudanças transformou a indústria do cinema? Prepare-se para conhecer os riscos da direção para pessoas com sobrepeso. Estudos mostram que motoristas com sobrepeso têm 80% mais chances de morrer em acidentes de carro em comparação com aqueles que têm peso normal. Essa estatística preocupante está relacionada ao design dos cintos de segurança e airbags, que muitas vezes não funcionam tão bem para pessoas com maior porte. Em caso de acidente, o cinto de segurança pode não se ajustar corretamente, o que diminui sua eficácia em segurar a pessoa. Além disso, problemas de saúde associados à obesidade, como doenças cardíacas e diabetes, podem agravar lesões e dificultar o tratamento. Isso significa que motoristas com sobrepeso enfrentam não apenas maiores riscos na estrada, mas também uma menor probabilidade de recuperação total após um acidente. Compreender esses riscos ajudará todos a tomar decisões mais informadas sobre segurança, tanto ao volante quanto em relação à saúde geral. Está na hora de revisar as medidas de segurança na direção. Você já se perguntou como os psicopatas imitam emoções tão bem? Pesquisas mostram que muitos psicopatas têm um talento assustador para reproduzir sentimentos como alegria ou tristeza. Eles costumam observar as pessoas ao seu redor, estudando expressões faciais, entonações e linguagem corporal, para aprender a reproduzir sorrisos, risadas ou até lágrimas. Essa imitação habilidosa permite que eles se misturem à sociedade, dificultando que os outros vejam sua verdadeira essência. A habilidade de fingir levanta questões interessantes sobre a natureza de suas interações. Esses laços são sinceros ou apenas uma encenação? Compreender esse comportamento nos ajuda a perceber quão complexas são as emoções humanas e destaca a importância da honestidade emocional em nossos relacionamentos. Isso também nos faz refletir sobre como definimos a autenticidade em nossas interações. Então, da próxima vez que você encontrar alguém que parece bom demais para ser verdade, pense no que pode estar escondido por trás da superfície. Você pode se surpreender ao saber que espirrar pode quebrar ossos. Espirrar parece inofensivo, certo? No entanto, para pessoas com vértebras frágeis, devido a doenças como osteoporose ou anomalias na coluna, um espirro forte realmente pode causar fraturas. Isso acontece porque as contrações musculares durante o espirro geram uma pressão superior a 100 libras por polegada quadrada, PSI, o que pode sobrecarregar áreas frágeis da coluna. Embora essas lesões sejam bastante raras, elas ressaltam um ponto importante. Manter a densidade óssea é vital para todos, especialmente para aqueles em risco de lesões na coluna. Exercícios regulares, uma dieta equilibrada rica em cálcio e vitamina D, além de outros hábitos saudáveis, podem ajudar a proteger seus ossos. Além disso, adotar posturas de proteção durante reflexos inesperados, como espirros ou tosses, pode reduzir ainda mais o risco de lesões. Sempre é sábio prestar atenção ao seu corpo e tomar precauções, especialmente se você tiver problemas de saúde óssea. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se, isso pode não ser apenas um reflexo. Você sabia que a mineração de asteroides é nossa corrida do ouro no espaço? O futuro da extração de recursos pode ir além da Terra. Empresas estão se preparando para aproveitar as riquezas dos asteroides próximos à Terra, coletando materiais valiosos como água, platina e ouro. Imagine naves espaciais indo até esses corpos celestes.
extraindo recursos que podem ser usados na Terra ou até em missões espaciais. A água, por exemplo, pode ser transformada em combustível, ajudando na exploração do espaço. A platina e o ouro, por outro lado, são valiosos não só na Terra, mas também têm importantes aplicações industriais. Com o avanço da tecnologia, o sonho da mineração de asteroides está se tornando cada vez mais real. E isso abre oportunidades empolgantes. Será que futuras missões a Marte poderão usar recursos extraídos de asteroides? Imagine um tempo em que a humanidade expanda sua base de recursos, além do nosso planeta, tornando o universo parte da nossa economia. Vamos analisar a queda drástica das empresas de telefonia. Antes da Segunda Guerra Mundial, havia 22 empresas de telefonia em Nova York, todas competindo por clientes e criando um ambiente de telecomunicações vibrante. No entanto, ao final da guerra, nenhuma dessas empresas sobreviveu. Essa mudança chocante não foi apenas uma coincidência, refletiu grandes transformações sociais e políticas daquele período turbulento. A guerra levou à consolidação de recursos e esforços, aumentando a participação do governo no setor de telecomunicações. Além disso, a demanda por comunicação confiável cresceu, já que soldados e suas famílias precisavam se conectar, acelerando a transição para um sistema telefônico mais unificado. Assim, o que começou como um mercado competitivo se transformou em um sistema de fornecedor único, que se tornou a base da indústria de telecomunicações moderna que conhecemos hoje. Essa mudança impactou não apenas os negócios, mas também a forma como as pessoas comuns se comunicavam. Será que mudanças tão rápidas podem acontecer novamente em nossas redes modernas? Difícil de acreditar, mas a levedura se comporta como um velcro natural. Esta planta interessante tem uma habilidade única de grudar em superfícies, tornando-se uma incômoda companhia para quem sai de casa. A levedura, também conhecida como Galium aparine, possui pequenos espinhos em forma de gancho em seus caules e folhas, que a ajudam a se fixar em quase tudo que toca, desde suas roupas até o pelo dos seus animais de estimação. Ao caminhar por um campo gramado ou subir uma trilha na floresta, você pode não notar essa planta astuta até encontrá-la firmemente presa em suas calças ou no pelo do seu cachorro. Isso pode complicar uma simples caminhada, já que você pode precisar de tempo para removê-la. Apesar de seu hábito irritante, a levedura desempenha um papel importante no ecossistema, oferecendo abrigo e alimento para insetos. Então, da próxima vez que você se deparar com essa planta pegajosa, lembre-se, tudo faz parte do plano da natureza. Você sabia que as frigideiras têm furos por um motivo? Esses pequenos furos desempenham um papel importante na panificação e no cozimento. Quando o fermento fermenta, ele produz dióxido de carbono como subproduto. Esse gás precisa escapar para que o processo de fermentação seja saudável e eficaz. Se o dióxido de carbono se acumular, a massa ou a mistura podem crescer rápido demais e depois murchar, estragando sua receita. Os furos nas frigideiras, que são comuns em utensílios de panificação especializados, como formas de cupcake ou pedras para pizza, permitem que o gás escape, enquanto o vapor ajuda a cozinhar sua comida de maneira uniforme. Esse design inteligente mantém a textura e garante que sua panificação fique leve e saborosa. Então, da próxima vez que você for preparar algo delicioso, lembre-se de que esses pequenos furos estão trabalhando para o seu sucesso culinário. Quais outros segredos nossos utensílios de cozinha escondem? Um fato curioso sobre as leis de Nova York. Nas ruas movimentadas de Nova York, você encontra muitos vendedores ambulantes que vendem cachorros quentes, pretzels e até artesanato. Mas você sabia que é ilegal vender orelhas de coelho de uma barraca na rua aos domingos? Essa lei estranha significa que, se você é um vendedor que quer oferecer esses itens inusitados, terá que esperar até segunda-feira. A história dessas regras peculiares muitas vezes reflete as normas culturais e sociais da época. É surpreendente e um pouco engraçado pensar em como essa restrição estranha ainda existe. Embora vender orelhas de coelho possa parecer uma atividade excêntrica, essa regra nos lembra o quão únicas e variadas podem ser as leis urbanas. Então, se você já sonhou em abrir um negócio de venda de orelhas de coelho, lembre-se de planejar suas vendas adequadamente, a menos que você queira ter problemas com a lei. Você consegue imaginar essa coincidência assustadora na história? Em 1930, em Monza, Itália, aconteceu um evento incrível. O rei Umberto I jantou em um restaurante local e encontrou seu surpreendente sósia, o dono do restaurante. Eles não eram apenas parecidos, mas nasceram no mesmo dia e na mesma cidade.
Além disso, ambos tinham esposas chamadas Margarida. Esse encontro impressionante parecia algo de conto de fadas. No entanto, a história tomou um rumo sombrio quando, para o horror de todos, no dia seguinte a esse encontro fatídico, o rei e o dono foram assassinados em incidentes diferentes. Você consegue imaginar as pessoas em Monza tentando entender essa estranha reviravolta do destino envolvendo esses dois homens. As vidas deles, tão entrelaçadas por acaso, terminaram abruptamente em tragédia, deixando para trás um mistério que ainda fascina a imaginação. Incrível, mas os gritos dos macacos revelam segredos sobre os testículos. Pesquisas mostram que há uma conexão interessante entre o volume do grito de um macaco e o tamanho dos seus testículos. Macacos com testículos menores costumam fazer sons muito mais altos do que aqueles com testículos maiores. Esse fenômeno curioso pode ser uma estratégia compensatória para os que têm testículos menores, ajudando-os a superar possíveis desvantagens reprodutivas. Ao gritar alto, eles podem sinalizar sua presença para atrair parceiras, apesar de suas limitações anatômicas. Esse comportamento fascinante destaca a complexidade da comunicação animal e da evolução. No mundo animal, cada característica tem sua função, e os gritos altos podem ser uma forma de equilibrar as chances na competição por acasalamento. Cientistas acreditam que essas estratégias ajudam a entender como os animais adaptam seu comportamento para sobreviver e se reproduzir, ampliando nossa compreensão sobre evolução e atratividade. Pense nisso, como a natureza inspira adaptações tão únicas em outras espécies. Você sabia que alguns animais bebem o seiva das árvores? Esse comportamento curioso é observado em criaturas como as lagartas, que sugam a seiva. Elas fazem pequenos cortes nas árvores para obter esse líquido nutritivo, conhecido como seiva. As lagartas têm uma maneira única de sobreviver em seu ambiente. Elas perfuram a casca, criando pequenos buracos por onde a seiva flui livremente. A seiva é rica em açúcares e proteínas, tornando-a uma comida ideal para esses insetos famintos. Essa forma de alimentação não é apenas sobre saciar a fome, ela permite que evitem a competição com outros herbívoros que podem depender das mesmas plantas. Bebendo seiva, elas conseguem prosperar onde outros não conseguem. É incrível pensar em como a vida se adapta de maneiras tão inteligentes, não é? Pesquisas continuam a revelar interações surpreendentes entre animais e plantas na natureza. Você pode se surpreender. A ousada escolha de Pat Tillman. Pat Tillman, ex-estrela da NFL, do Arizona Cardinals, ganhou as manchetes em 2001. Ele abriu mão de um contrato de 3,5 milhões de dólares para se alistar no exército do Ziyar após os ataques de 11 de setembro. Essa decisão chocou muitos, já que ele tinha um futuro promissor no esporte. Tillman serviu corajosamente no Iraque e no Afeganistão, mas sua trajetória heróica foi tragicamente interrompida em 2004, quando foi morto por fogo amigo. Inicialmente, o exército informou sua morte como resultado de ações inimigas, o que gerou indignação pública quando a verdade veio à tona. A escolha de Tillman de deixar a fama em prol do serviço militar é vista por muitos como um ato extraordinário de coragem e devoção ao seu país. Sua história continua a inspirar discussões sobre sacrifício, dever e o verdadeiro significado do heroísmo em tempos difíceis. Você já se perguntou por que o azeite de oliva é tão especial? Esse líquido dourado, especialmente o azeite extra virgem, contém um composto poderoso chamado oleocantal. Surpreendentemente, o óleo cantal tem propriedades anti-inflamatórias semelhantes ao ibuprofeno, tornando o azeite de oliva mais do que apenas um saboroso complemento para suas refeições. Consumir esse azeite regularmente pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e Alzheimer. Na verdade, o azeite de oliva é a base da dieta mediterrânea, que está associada a uma melhor saúde e maior longevidade. Mas nem todos os azeites de oliva são iguais. O método de colheita e processamento das azeitonas pode afetar muito o sabor e a qualidade. Portanto, ao escolher uma garrafa de azeite, leve em consideração não apenas o sabor, mas também o método de produção. Incluir azeite de oliva em suas refeições diárias pode ser uma maneira deliciosa de melhorar sua saúde. Já se perguntou como nossa galáxia se formou? Pesquisadores que estudam estrelas antigas no reino da Via Láctea fizeram uma descoberta fascinante. Nossa galáxia absorveu uma galáxia menor, que tinha cerca de 25% do seu tamanho, durante uma grande colisão há bilhões de anos. Esse evento cósmico foi como um buffet estelar,
moldando a Via Láctea e misturando as características de ambas as galáxias. A colisão teve um impacto significativo na estrutura que vemos hoje, permitindo que os cientistas rastreassem a história da Via Láctea através das estrelas que surgiram daquela galáxia menor. Essas estrelas antigas contêm pistas sobre as condições e eventos que ocorreram durante a fusão, iluminando um capítulo fascinante do passado da nossa galáxia. Ao analisar a composição química e os movimentos dessas estrelas, os astrônomos reconstituem a história de como nossa galáxia se desenvolveu ao longo do tempo. Não é incrível pensar na dança cósmica que formou nosso lar no universo? Você já se perguntou como os tubarões sobrevivem em vulcões? Recentemente, cientistas fizeram uma descoberta incrível. Tubarões realmente vivem em um vulcão submarino ativo. Esses seres surpreendentes se adaptam bem a condições extremas de alta temperatura e pressão, mostrando o quão flexível a vida pode ser. Isso desafia nossas ideias sobre onde os animais podem habitar. Em vez de evitar condições adversas, esses tubarões as aceitam, provando que a vida é muitas vezes mais resistente do que pensamos. Pesquisadores observaram tubarões se movendo entre gases vulcânicos e água quente, alimentando-se de peixes que também vivem nesse ambiente incomum. Sua capacidade de sobreviver, onde a maioria das criaturas não consegue, desperta interesse por outras condições extremas na Terra, e possivelmente até em outros planetas. Como eles conseguem isso? Estudando esses tubarões, os cientistas esperam desvendar os segredos de sua sobrevivência e aprender mais sobre a resiliência imprevisível da vida em condições severas. Você pode acreditar que em Honduras chove rãs? Juruan Katak, um fenômeno incrível, não é apenas uma expressão estranha neste país da América Central. É um evento histórico documentado ao longo dos séculos. Imagine sair de casa e, em vez de gotas de chuva, ver rãs caindo do céu. Esse fenômeno incomum acontece quando tornados de água ou ventos fortes levantam esses pequenos seres de lagoas ou rios e os trazem para a terra. Quando o vento para, essas pequenas anfíbios caem como uma chuva estranha da natureza. A visão de rãs pousando nas ruas, telhados e jardins surpreende os moradores e cientistas, transformando Juruan Katak em uma história lendária, passada de geração em geração. Embora possa parecer inacreditável, o fenômeno é confirmado por muitos relatos de testemunhas e pesquisas científicas, mostrando o quão imprevisível e surpreendente pode ser o nosso mundo natural. Não seria incrível ver esse tempo de rãs com seus próprios olhos? Um fato interessante sobre as florestas tropicais. Desde a década de 1960, perdemos mais da metade das florestas tropicais do planeta, e isso é um grande problema. Essas florestas verdes não são apenas bonitas, elas são essenciais para a saúde do nosso planeta. Elas abrigam milhões de espécies que ainda não conhecemos e são um tesouro de biodiversidade. Além disso, as florestas tropicais têm um papel fundamental na regulação do nosso clima, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Quando perdemos essas florestas, não só aceleramos as mudanças climáticas, mas também destruímos ecossistemas que sustentam muitos animais e plantas. As consequências dessa destruição muitas vezes passam despercebidas até que seja tarde demais. Por isso é tão importante aumentar a conscientização. Proteger esses recursos valiosos é crucial. Afinal, preservar as florestas significa garantir um planeta mais saudável para as futuras gerações.